Glória a Deus, queridos. Prazer enorme estar aqui. Já conheço o pastor Jean, pastora Gil ou Ju? Como é que eu posso? Ju, há algum tempo, tem dois lindões ali que... É mesmo? Mas é daqui ou é de lá? Tá. Tem dois aqui contrabandeados para Joinville que estão lá na nossa igreja, mas sempre falaram bem daqui. E hoje, podendo visitar, eu posso dizer que é muito melhor do que eles diziam. E eu, se fosse eles, nunca teria ido embora para a nossa igreja, porque poderiam estar aqui até hoje. Mas, gente, que igreja linda, que pessoas lindas, um ambiente que dá para perceber que Deus está no lugar, Ele se agrada de estar aqui. Parabéns pelo novo espaço, parabéns por fazer parte dessa história. Eu imagino que tem as mãos de muitos de vocês em cada centímetro, cada sonho dessa igreja. Nós em Joinville, nem me apresentei, né? Já estou querendo fluir, pregar. Meu nome é Teófilo, esposo dessa linda moça que desceu. E estamos em Joinville há 10 anos, viemos do Paraná. A gente lidera há 20 anos, tenho 40 anos de idade. Liderávamos jovens no Paraná, na Comunidade Vida, uma igreja em Guarapuava, onde os fundadores foi pastor Harold, pastor Luciano Subirá, pastor Luiz, uma igreja que viveu um grande impacto em Guarapuava, um avivamento mesmo, por muitos anos. Em 2014, Deus falou a mim e a minha esposa para nos mudarmos para Joinville, deixar tudo e começar uma célula. Então, com a bênção dos nossos pastores, a gente se mudou para Joinville. Começamos um grupo pequeno com um casal, 2 filhas e 3 famílias que vieram conosco para implantar a igreja, todo mundo trabalhando, secular. E completamos 10 anos no ano passado. Eu mandei algumas fotos ali, uma da minha família, não sei se deu certo. Peguei do meu celular ali para apresentar tá certo que é da virada para 24, né? Tá meio atrasado. Aquela mocinha do meu lado se chama Lara, ela vai fazer 14 anos. Aquele menininho se chama Theo Davi e é o nosso homem da casa, depois de mim, né? E tem sido um prazer ser pai dessa duplinha e forjá-los para o reino de Deus. Eu também acho que mandei umas fotos da igreja em Joinville, não sei se tiver ali. Esse é o nosso templo, eu achei uma foto ali mais meia escura. Nós um ano e meio já, nós inauguramos um espaço novo, né? Deus nos deu graça de comprar um terreno na pandemia, construímos um prédio, temos um formato um pouco diferente, temos um palco central, arquibancadas todos os lados, e temos vivido da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Acho que tem uma última, se eu não me engano. Esse é o nosso prédio do lado de fora. Quando eu cheguei aqui, eu me senti em casa com esses vidrões ali, muito legal isso, né? E acho que eram essas as fotos, tá bom? Não sei se eu mandei mais. Mas Deus tem feito, queridos, em Joinville, e é maravilhoso visitar outros lugares e ver Deus fazendo em outros lugares, na multiforme graça de Deus. Ele pode transformar cidades, nações, começando em nós. E eu creio que nessa noite Deus tem algo profético para essa casa. Mas essa palavra, mais do que uma palavra para toda a igreja ou a casa, ela é uma palavra para você. Algo para você estar vulnerável desde o início dessa mensagem. Eu quero tentar, nós já vamos abrir a Bíblia, mas tentar trazer uma ilustração para você acompanhar o raciocínio dessa mensagem. E quem tem menos de 20 anos não sabe que no passado nós, para viajar de uma cidade para outra, nós usávamos um tal de mapa. Hoje em dia você põe um aplicativo, o Waze, e você não lê o mapa, você só diz para onde, e ele diz prontos para... Como é que ele diz quando começa? Prontos vamos, né? É muito de boas assim. Então, no passado, muito tempo atrás, na nossa época, e dos incas, dos maias, se usava mapas e placas. Você pegava um mapa e dizia São Bento, vamos pegar Joinville para lá. Você pegava aquela primeira placa, você ia pelo mapa, você sabia que o mapa dava um destino, mas a placa era importante. A placa dizia, para lá. Joinville é muito perto, vamos dizer que fosse Porto Alegre. E você, quando chega na BR-101, diz Curitiba para cá, segunda placa. Florianópolis para lá, nem fala Porto Alegre ainda. Você olhou no mapa, Florianópolis é antes de Porto Alegre, vou para lá.
Você está chegando lá em Itapema, não sei o que, diz Florianópolis para lá. De repente surge Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E você vai, qual que é o nosso desejo final? Chegar na última placa, aonde diz alguma coisa boa, tipo, você chegou ao seu destino, né? Porto Alegre, seja bem-vindo. A gente espera isso. Agora, eu quero pegar essa ilustração e trazer para a vida espiritual minha e sua. A nossa vida espiritual, ela teve uma época que nós não tínhamos um destino. Antes de conhecermos a palavra de Deus, antes de conhecermos a Bíblia, nós não tínhamos um projeto de para onde ir, do que viver do ponto de vista espiritual. Talvez alguns tinham um projeto errado, viviam com coisas espirituais erradas. E alguém te disse, há um mapa, há uma estrada, há um caminho, e alguém pegou uma Bíblia e mostrou para você. Você pegou aquela Bíblia na mão, não sei como foi a sua experiência, mas a minha foi assim. Eu fui evangelizado num carro, viajando para um jogo de futebol, escutando um CD do David Keelan há anos atrás. E quando voltei, a pessoa percebeu que deu certo me evangelizar, eu estava com vontade. Ele me deu uma bibliazinha daquelas que na época dava na igreja, não sei se aqui vocês têm esse hábito de dar uma bibliazinha pequena. Eu peguei aquela Bíblia e eu falei, o que eu faço? Eu tinha Bíblia em casa, era católico, mas eu tinha e não entendia. E ele disse assim, leia Mateus, capítulo 1, um capítulo por dia. Eu peguei aquela Bíblia e quando eu comecei a ler o Mateus 1, eu falei, poxa, não entendi muita coisa, mas eu estou com vontade de conhecer mais do mapa. Eu fui para o Mateus 2, e naquela semana, de segunda a sexta, eu li os 4 evangelhos. Porque à medida que eu fui lendo, eu fui encontrando textos que faziam sentido. É como se eu encontrasse a segunda placa, a terceira placa. E quando você sai procurando essas placas, você acredita nas placas. Se diz que Joinville está para lá, você faz o quê? Se você quer ir para Joinville, vai para lá. Quando a gente está começando na caminhada cristã, totalmente dependente da informação que a palavra de Deus te traz, o que a palavra diz, você acredita, você confia, você começa a caminhar naquele destino. E eu lembro que eu comecei a ler textos e eu falava, uau, Jesus disse isso mesmo. Os crentes não fazem isso de alegre, Jesus disse algum dia. Eu comecei a ver muitas verdades que estavam na Bíblia, placa após placa. Vocês estão comigo nas placas? Mas todo cristão, ele sonha em chegar na última placa. E se eu fosse dar um título para essa mensagem, o título dela seria A Última Placa. O que está escrito na última placa? E talvez se eu fosse dizer algo mais sobre essa mensagem, há uma promessa de Deus para nós chegarmos nesse lugar. E naquele lugar haverá uma nova promessa para nós. E para nós entender isso, quero que você abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 28, versículo 10. E esse é o único texto que eu vou ler na tradução NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Eu vou falar da história de um personagem bíblico. Nós vamos ver a história dele e nós vamos entender essa jornada por placas, por história, numa história real bíblica que aconteceu. Deixa sua Bíblia ali por enquanto, deixa eu dar um pouquinho de contexto. Nós vamos ler a história de Jacó, diga comigo Jacó. E esse Jacó, a gente sabe a história, ele nasceu gêmeo, ele segurou o calcanhar do irmão, acontece toda aquela loucuragem na vida de Jacó. Ele teve ali a brilhante ideia junto com a sua mãe de passar a perna no irmão, lembram disso? Não vamos poupar Jacó nesse momento, vamos falar as verdades de Jacó. E ele usurpou o direito da primogenitura, e outros dizem que não usurpou, ele comprou, Esaú vendeu. Não é sobre isso a mensagem. Eu sei que Jacó, porque fez isso, Esaú ficou furioso, esse é o ponto. Esaú queria matar Jacó. Jacó foge de Esaú. Ele faz uma fuga, ele vai para a região onde Labão, seu tio, morava. Jacó está vulnerável, Jacó está sozinho, Jacó está com a vida zoada, saiu da casa dos seus pais, está fugindo. O irmão dele queria o couro dele. E aí ele chega num lugar chamado Betel. E aqui começa a mensagem a partir do versículo 10 de Gênesis 28. Diz assim: Jacó saiu de Berseba a fim de ir para Harã.
De tardinha ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou, diga comigo, sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão, o Deus de Isaque, o seu pai, e eu darei a você e aos seus descendentes essa terra, onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul, de leste a oeste, e por meio de você e dos seus descendentes, eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você, eu o protegerei em todos os lugares aonde você for, e farei com que você volte para essa terra. Diga comigo, volte para essa terra. Eu não abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Deixa esse último versículo mais um instante aqui. Ele diz, nesse contexto, Jacó está nessa fase fugitiva. Ele chega numa terra santa, num lugar especial. Ele pega uma pedra, ele deita nessa pedra, e a Bíblia diz que ele sonhou. Te pergunto, ele estava buscando a Deus? Não necessariamente. Ele estava deitado, descansando, e ele sonhou. No sonho, ele viu algo sobrenatural. Ele viu uma escada que ia do chão ao céu, anjos desciam, subiam, e quando ele se acorda daquele sonho, ele ouve uma voz no lado dele. A Bíblia diz que Deus estava ali, e Deus começa a falar: eu sou o Deus de Abraão, seu avô, o Deus de Isaque, seu pai. Eu imagino que na vida desse Jacó, ele ouviu que dos seus pais, que Deus apareceu ao seu avô, apareceu ao seu pai. Mas naquele momento, apesar de ele já existir há alguns anos, apesar de ele ouvir falar de Deus há alguns anos, apesar de Deus ter feito coisas aonde ele estava, naquele momento começa algo dentro de Jacó, entre ele e Deus. Deus diz para Jacó: eu sou o Deus dos teus pais, eu sou o Deus do teu avô, mas eu sou o Deus seu, e eu vou mudar a tua vida, Jacó. Jacó estava sem destino. De repente, a primeira placa: eu vou mudar a tua história, eu vou te levar por vários lugares, e aonde você for, você será bendito. Por onde você andar, eu vou te abençoar. E Deus diz: Deus darei a vocês e aos seus descendentes essa terra, onde você está deitado. Pensa, ele está deitado, não está fazendo nada por merecer. Ele diz: eu vou dar para você. Os seus descendentes serão tantos quanto o pó da terra, se espalharão de norte a sul, de leste a oeste. Por meio de você e seus descendentes eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você por onde você for, farei com que você, último versículo, volte, penúltimo, desculpa, para essa terra. Olha o que ele está dizendo: você está aqui hoje, você vai andar por todo o mundo, e um dia farei com que você volte. Eu não te abandonarei. Olha o que Deus diz: até que cumpra tudo o que eu lhe prometi. Isso me mostra frases de um Deus que é fiel. Quando ele vem, como ele está nessa noite falando com a sua igreja, dizendo: eu vou abençoar vocês, eu vou fazer algo a partir da placa 1 na sua vida. Outros já ouviram isso há muitos anos. Ele está dizendo: vá por onde for, você vai voltar e vai ver que eu cumpri minha parte. Em outras palavras, se tem risco disso não dar certo, o risco está com você, meu irmão. Está com você não cumprir a tua parte, mas Deus vai cumprir a dele. Posso ouvir um amém? O que me chama a atenção é o que Jacó responde, versículo 16. Olha que engraçado. Quando Jacó despertou do sono, versículo 16, agora estou na tradução NAA. Ele disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte levantou-se de madrugada, pegou a pedra que tinha usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna. E sobre o topo dela derramou azeite, e ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto. Diga comigo: Jacó fez também um voto. Olhe para cá um pouco. Quem prometeu primeiro? Deus. E Deus disse: eu vou ser fiel até eu cumprir todas as coisas.
Jacó acorda daquela experiência, daquele convite, daquela placa e diz: eu vou seguir essas placas. Só que Jacó é engraçado, porque ele é humano. Olha o jeito que ele diz. Jacó fez também um voto dizendo, o ser humano tem dessas, se, Deus não colocou se, Deus disse: eu vou fazer, minha parte eu vou fazer. Agora Jacó lhe diz: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, me der pão para comer, olha as expectativas dele como eram de boinha, só quero pão para comer, me der roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes, certamente darei o dízimo. Nesse momento Jacó vira para Deus e diz: Deus, se é você mesmo, você é fiel, eu vou ser fiel também, eu vou cumprir tudo. Eu só quero poucas coisas, Deus. Eu quero comer, me vestir, voltar para a casa dos meus pais sem meu irmão me matar, sem ninguém me esculachar lá. Quero estar com essa restauraçãozinha. E se o Senhor diz tudo aquilo de prosperar, eu vou dar dízimo de tudo. Jacó faz uma contra-promessa. E esse ponto me chama a atenção, porque é o primeiro encontro de Jacó com Deus, no nível que Jacó se compromete. O que eu percebo é que Jacó até então, ele teve uma experiência externa com Deus, mas nesse momento ele teve uma experiência interna com Deus. Ele passou a ter uma fé real a partir daquele momento. Isso tem a ver com a gente aqui hoje. Eu creio que o Senhor está chamando essa igreja Refúgio São Bento do Sul para uma experiência pessoal e real de cada um de nós, e a partir dela essa cidade viverá um avivamento pleno. Coisas maiores estão para acontecer. Mas nós, continuando essa jornada através da vida de Jacó, eu chamo a primeira fase que eu esqueci de falar, o tópico era antes de Betel. Esse que nós falamos agora, eu chamo esse segundo ponto de um encontro em Betel. E o terceiro ponto que nós vamos entrar agora, eu quero chamar de a vida após Betel. Eu percebo que depois dessa situação, Jacó vai para a casa de Labão. Jacó se apaixona por uma filha de Labão. Lembra da história? Jacó, por desejo de casar com essa moça, ele trabalha 7 anos para Labão. Labão disse: você vai trabalhar 7 anos, depois vai casar com a minha filha. Você conhece a história, ele trabalha 7 anos, Labão entrega a filha errada, e aí ele diz: poxa, deu errado, não era essa. Labão diz: então trabalha mais 7 anos que eu te dou a outra filha, resumindo a história na linguagem minha, né? E aí ele trabalha mais 7 anos, e olha que interessante, o homem que Deus disse que eu vou ser fiel com você, nem que o sistema, nem que Labão tente prejudicar esse homem, Deus o abençoa. Deus disse que ele ia possuir, que ele ia crescer, que ele ia acontecer. Nós vemos a história, Deus transfere da riqueza de Labão para Jacó, Jacó prospera, Jacó sai casado. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? Ele se casa com Lia, com Raquel, e ele tem muitos filhos, eles têm muitos bens, e olha que lindo, ele se reconcilia com Esaú. A Bíblia diz que depois de Betel, ele se reconcilia com Esaú. Lembra que ele pediu: Deus, me dá roupa. Ele está com roupa ou está sem roupa? Acho que está com roupa, né? Ele queria comida, ele está com comida ou está sem comida? Ele tinha muitas ovelhas, fazia churrasco de cordeiro, tipo aqui em São Bento, em Campo Alegre, a hora que ele quisesse. Nós em Joinville ficamos babando de vontade. Ele tem viagem aqui para comer carneiro. Aí em Joinville só tem caranguejo, é outros bichos. Ele era um ovinocultor. Ele estava de boas com comida, comida não era o problema. Ele queria paz com a família. Deus restaura com Esaú, restaura com a sua família, e ele agora tem uma grande família. Deus disse: eu vou te abençoar, e agora ele é rico. Deus é ou não é fiel? É ou não é fiel? Mas o tempo passou, tudo foi acontecendo. Depois de Betel, ele vai para um lugar chamado Peniel. Ele luta com Deus, você sabe a história. Ele ainda tinha lutas emocionais. Ele tinha um sentimento ali que ele não era de fato abençoado por causa do seu passado. Deus restaura ele, muda o nome e o chama de Israel a partir de agora. A vida desse homem é incrível. Ele está lá na 10ª placa já.
ele já viu tantos conselhos de Deus, mas não temos tempo para olhar coisa por coisa. O que se percebe é que no passar do tempo, no andar dessa estrada, a vida foi passando e o brilho inicial daquele relacionamento pessoal entre o Jacó e o seu Deus vai diminuindo. Porque Jacó agora não precisa depender de Deus para comer, porque agora ele pode comprar comida. Ele não precisa depender de Deus para vestir, porque agora ele contrata quem faz roupa. Ele não precisa depender de Deus para ter uma família, porque agora ele está de bem com toda a família, ele está ficando mais velho, agora quem manda nos filhos é ele. Não tem mais ninguém querendo pegar ele, ele tem pessoas para defender ele. E a gente não vê na Bíblia a mesma dependência do Jacozinho do começo. Eu percebo que as promessas que ele fez para Deus em Betel começam a ser esquecidas. Eu percebo que ele começa a viver na sua rotina, com as suas preocupações, de quem agora tem muitas coisas para cuidar. E qual o paralelo disso com a nossa vida, irmãos? Lá atrás, alguns de vocês, quantos são convertidos há mais que 5 anos? Levanta a mão. Quantos são convertidos há mais que 10 anos? Levanta a mão. Quantos são convertidos há mais que 15 anos? Quantos são há mais que 20 anos? Daqui para frente denuncia a idade, né? É ao mesmo tempo que eu sou convertido, 20 anos, então daí para frente não dá boa. Teve um coração que você teve no começo, teve uma entrega que você acreditou nas placas. De um dia que você estava lá, talvez como eu, há 20 anos atrás, eu entrei na faculdade muito novo, eu entrei com 15 para 16 anos, eu sou médico veterinário de formação. Com 21 anos eu era formado já. Eu estava na igreja liderando jovens já. Imagine que eu saio de uma universidade onde você estuda, enfim, do ponto de vista científico, a vida, mas você descobre a Bíblia, você começa a ver, no princípio era o verbo. Uau! E você lê aquilo, é mais legal do que fisiologia. Minha especialidade era transferência de embriões, fecundação in vitro, o que hoje, FIV fazem em seres humanos. Lá no 20 anos atrás, em animais, isso já era, porque começa em animais essas brincadeiras, né? Mas fazia na Embrapa, lidar com célula, multiplicar embriões. É muito legal cientificamente, mas é mais legal imaginar como Deus fez aquilo. E de repente eu estou vendo aquela placa, eu estou acreditando, apesar de ter um pé na ciência, a minha fé era muito maior do que a minha racionalidade. Nunca duvidei, acreditava até na fitinha da Bíblia, acreditava em tudo, sabe? Ah, que legal isso aqui. Você está recém-convertido, bate um vento, a página abre, onde parou, você lê, diz: é Deus falando comigo. É ou não é? Você acredita em tudo. Só que sabe o que Deus olha? Ele vê o coração de um filho dependente. Isso está escrito lá, o texto que, sei lá, você lê e Ele fala com você. Deus é criativo, Deus usa o jumento para falar. E Ele fala, só que vai passando tempo. Nós estamos tão distraídos que não percebemos. Estamos tão distraídos que não percebemos. Nós estamos como Jacó, agora tem muita coisa para administrar. Eu não tenho tempo. Nós temos boas desculpas para dizer para o pastor que eu não posso ser líder de célula. Eu estou muito corrido, pastor. Meu Deus, muito corrido. Só que há 20 anos atrás você estava com a cara no pó em São Bento, clamando a Deus: envie um avivamento em São Bento. Ah, se um dia São Bento tiver uma igreja grande que cabe 1000 pessoas. Agora a igreja está aqui, Deus deu, você está se esquivando da responsabilidade, dizendo: poxa, eu estou muito cheio de tarefa, estou muito cheio de coisas para fazer. Lá atrás você não tinha nada, você dizia no momento da oferta: se o Senhor prosperar, eu vou ser um mantenedor na casa. Daí você assistiu 3 vídeos na internet que falam mal de finanças, igreja, pastor, e você deixa de ser fiel na igreja que você prometeu ser fiel, e o tempo de prosperar e teu dinheiro fazer diferença no reino, você está se fazendo. Não, eu não posso. Eu preciso fazer uma cozinha planejada em casa. Estou pagando um apartamento em Itapema. Quando eu terminar, eu vou começar a contribuir na igreja. O tempo é agora. Está acontecendo agora. A promessa que você fez anos atrás chegou o tempo agora. Veio um desconhecido, eu não sei nada do que está acontecendo nessa igreja. Eu e o pastor nos conhecemos no MFI. Ele não me falou: estou vivendo isso e aquilo. Então o que eu falar aqui, se der no meio de alguém, foi Deus. Eu não sei quem você é. Eu só conheço o William e a Cheryl, que para não esquecer eu lembro daquela tinta, Cheryl Williams. Conheço
mais ninguém, posso falar o que eu quiser aqui, a menos que o pastor não deixe. Se eu perceber o pastor subir a escada, eu sei que falei besteira. Posso continuar falando? Tá certo? Mas sabe, querido, nós prometemos coisas. Deus está fazendo a parte dele. A pergunta que ele está fazendo: e a parte de você? E a parte de vocês? Deixa eu te dizer uma frase para você não esquecer nunca mais. Deus quer. Diga comigo, Deus quer. O diabo não pode impedir. Diga comigo, o diabo não pode impedir. Agora põe a mão no seu peito e diga: só depende de mim. O que Deus quer fazer em São Bento, através dessa igreja, da sua vida, Deus quer o diabo e o inferno inteiro. Se o diabo e o inferno jejuarem, eles não vão conseguir impedir. Eles vão jejuar para acabar com aquela igreja. Eles não vão conseguir. Agora, vocês podem virar por mão do lado e dizer: eu estou desanimado. Eu gostava quando a igreja era pequenininha, eu conhecia todo mundo. Sempre tem uns xarope assim. A igreja pequenininha era muito bom, porque o pastor tinha tempo aí na nossa casa. Que o pastor nunca mais tenha tempo de ir na sua casa, mas que essa cidade esteja conhecendo o Senhor. Aleluia! Desmame dos pastores. Nossa, estou muito sincerão, pastor, desculpa. O William Sharon sabe que é desse jeito a paulada lá, né? Domingo fiz cada um. Meu Jesus. Desmame do pastor. Você veio para a presença para comer do banquete de Deus. Ele quer te alimentar. Se o pastor está corrido, glória a Deus. Se ele está muito corrido, é porque tem muitos que não estão fazendo a parte deles. Aí ele tem que estar fazendo a parte sua. O pastor não me falou nada, pastor. É que eu estou pensando na minha igreja, é assim que acontece lá. Estou pregando para a minha igreja sem eles saberem. O William Sharon leva depois a mensagem. Aleluia, mais um casal precioso. Tomaram chapuletado lá e vieram tomar aqui. Isso que é. Glória. Esse é o cara que eu contratei para dar amém lá na minha igreja. Dá um amém aí. Amém. Se vocês escutaram um amém vindo de lá. Eu pensei em te convidar, cara, mas olha que conexão do céu. Deus é bom, pastor. Se tiver mais alguns que dão amém para o pastor da casa, estou contratando também, para parecer que a palavra é boa. O tempo passou na vida de Jacó, as distrações, as ambições foram ficando mais relevantes do que aqueles encontros extraordinários com Deus. E eu deixo uma frase, uma mensagem para você, igreja. Cuide para que a sua fé não vire mais institucional do que íntima, mais funcional do que apaixonada. A tua fé tem que ser íntima e apaixonada, não funcional, institucional. Eu vou para a igreja. Hoje eu estava com a minha esposa Larissa falando sobre culto de mulheres. Não sei se vocês têm aqui, nós tínhamos todo mês e decidimos fazer 3 ou 4 cultos no ano apenas. Sabe por quê? Eu fiz uma pergunta e deixei todo mundo com uma interrogação na cabeça. Eu falei: as mulheres que vêm no culto de mulheres, elas vêm porque é o culto de mulheres, que a minha esposa está lá e para que a pastora me veja lá? Imagine, pastora, tadinha. Ou será que elas vêm porque nós queremos, como mulheres, viver um avivamento feminino? E a gente ficou numa dúvida se a escolha de estar todo mês não era baseada numa agenda, mais do que numa vontade. E agenda por agenda, às vezes a gente cansa a igreja com tanta agenda. Então, menos, com muita intencionalidade, talvez fosse melhor no caso Joinville. A gente mudou algumas coisas, porque tudo que nós não for fazer de todo o coração, nem vamos começar. Não vamos começar, porque se nós encher a agenda, daqui a pouco eu vou dizer que eu não tenho tempo para fazer o que precisa ser feito. Vocês estão comigo? A jornada de Jacó, que no começo, e presta atenção, a jornada nossa às vezes é assim. A jornada de Jacó no começo era sobre Jacó descobrir Deus. Quem é Deus? Como Deus faz? Como Deus age? Mas depois de um tempo, Jacó quer descobrir sobre ele. Eu sou o Jacó, eu preciso que trabalhe minha identidade. Vamos falar um pouquinho da igreja brasileira atual? A gente se converte querendo saber quem é Deus. Quem se converteu assim? Nossa, só eu me converti querendo saber quem é Deus, eu, o pastor. Tudo era sobre Deus. Quem é Deus? Quem é Jesus? Por que ele morreu na cruz? Eu tinha essas curiosidades. E eu queria cada placa conhecer quem é Jesus. Mas hoje em dia, não é raro que a mensagem seja sobre você. Quem é você? O que você está fazendo? O mundo hoje é em si mesmado, pensa em si mesmo.
egocêntrico. Se bobear até música, a gente vira egocêntrico. Senhor, olha como eu, não vou cantar nenhuma música. Mas a verdade, queridos, que é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Eu quero chegar no ponto 4 da mensagem. Eu não sei que horas que eu tenho que parar aqui, pastor. Quem quiser ir embora, pode ir embora, a hora que quiser, mas quem quiser ficar, fica então. Ponto 4. Olha que interessante. Ponto 4 eu chamo de o retorno a Betel. Deus falou lá no começo, naquele texto de Gênesis. Deixa eu voltar lá. Não precisa a projeção voltar. Cadê? Gênesis 28, versículo 14 por 15. Ele diz: eu estarei com você, Jacó. Eu protegerei em todos os lugares onde você for, Jacó. Eu farei com que você volte para essa terra. E olha o que diz no texto de Gênesis capítulo 35, verso 1 ao 3. Jacó está lá vivendo sua vida, queridos. No contexto, ele está já próspero, com família, com filhos. E de repente Deus diz para ele o seguinte: disse Deus a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu. Olha o que Deus lembra. E Jacó, volte para o lugar que você estava, quando você não conhecia ninguém, quando você não tinha nada. Ele diz: quando você fugia do seu irmão Esaú. Agora está em outro patamar, Jacó. Mas eu lembro onde é que você estava, Jacózinho. Volte lá. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se, troquem de roupa. Vamos nos preparar para ir a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. De repente ele está de placa em placa, e ele chega numa placa lá no final. E sabe o que aconteceu no início desse ano na minha vida? Eu estava há 20 anos atrás, com a cara no chão, pedindo um avivamento. Nossa igreja estava em avivamento. Na ocasião nós fomos de 1.000 e poucas pessoas para 3.000 pessoas. E Deus me disse na época: eu vou te levar para outro lugar. Poxa vida, mas tão bom estar aqui, o avivamento já está rolando. Não, você vai para outro lugar. E de repente em 2014 a gente vai para outro lugar. Eu estava de novo com a cara no chão, mas agora não tinha 3.000 pessoas, agora tinha 7 pessoas, 8, 10 pessoas. E começamos a orar: Deus faz algo em Joinville, Deus faz algo em Joinville, com aquelas poucas pessoas. Eu lembro que eu cheguei para o meu pastor e falei um dia para ele assim, falei: pastorzão, como é que vai ser lá em Joinville? Nós não temos cadeira, olha as ideias. Não temos cadeira. O pastor, mas vocês não tem nem gente, quer cadeira para quê? Eu estava pensando, como é que vai nascer uma igreja que não tem cadeira? O pastor sempre tem essas preocupações. Eu falei: pastor, não tem som. Ele falou: você não tem músico, o que você quer com som? Eu falei: tá, pastor, e daí? Ele falou: se Deus vai mandar pessoas, com as pessoas vem cadeira, vem som e vem tudo mais. Então eu não tinha nada dessas coisas. Eu vi que o pastor não ia rolar ganhar cadeira de graça lá vindo da outra igreja, não ia rolar som. Eu fui para a presença de Deus. Eu falei: Deus, já entendi, não adianta pedir som e cadeira, eu preciso salvar vidas. Nós precisamos cumprir a missão. Cadeira, o resto é só acessório desse negócio. Fomos orar e Deus começou a mandar pessoas. A igreja foi crescendo, pessoas foram chegando. 2020, pandemia, parecia que o mundo ia acabar. Compramos um terreno. 2021, 22, construímos uma igreja do zero. Inauguramos uma igreja maravilhosa em Joinville. E nos últimos 2 anos a igreja triplicou o tamanho. E no começo desse ano eu olhei para trás e eu falei: Deus, o que a gente faz? Porque lá em 2020, o que a gente faz? Deus falou: compra um terreno. Cheguei para a equipe, enlouqueci eles, falei: nós vamos comprar um terreno. Pastor, por quê? Nós não tínhamos dinheiro para comprar uma Kombi. Eu falei: nós vamos comprar um terreno. Como? Não sei. De repente Deus pôs no coração, mostrou o terreno foi dividido em 7 anos de prazo. Compramos, já estamos quase com o terreno pago. Pastor, então o que nós vamos fazer? Eu falei: nós vamos construir. Mas como vamos construir? Eu falei: não sei, mas o Deus que deu o terreno, que era impossível dar o prédio. Começamos a orar, começamos a fundação, a laje. Em 7 meses e meio construímos uma igreja inteira, 3.200 metros de prédio. Deus é bom. E aí o ano vira 2025 e eu estou no começo do ano, já passei por várias placas. A placa do templo, a placa disso, a placa daquilo, a placa do Kids. O Kids hoje lá é maravilhoso, várias coisas. Eu falei: Deus, o que a gente faz esse ano? Eu olhei para trás, lembrei de todas as placas e eu percebi que eu não via muitas coisas novas. Mas de repente é como se eu lesse: volta. Lembra quando não tinha nada? Se tinha uma coisa:
dependência de mim. Um coração jogado no chão, nos meus pés. Porque agora, se você demorar um pouquinho para entrar no templo, o louvor é tão técnico que eles fazem o negócio acontecer. Se você ficar doente, tem pregador para pregar. O Kids da Larissa, lá que ela é diretora, tem 60 professores. O Kids acontece, multimídia acontece. São 300 e poucos voluntários que servem em várias coisas. Estou me tornando inútil, isso é bom. Bom líder se torna inútil. Mas eu continuo ainda sendo líder. E agora eu precisava não permitir essa igreja entrar no modo desfrutar do caminho sem lembrar do começo. E o que Deus quer fazer nessa igreja, pastor, eu sinto que nós estamos em conexão. É que Deus deu para vocês, a partir da estação que vocês entraram nesse prédio, cumprimento de promessas. Da parte de Deus para vocês e de vocês para eles. Mas eu estou aqui nessa noite para dizer para alguém aqui que o Senhor está vindo dizer ao seu coração que você, indivíduo, precisa voltar para Betel. E quando eu falo Betel, não estou dizendo para uma outra igreja, né? Eu dei uma palavra para uma irmã da igreja, precisa voltar para Betel. E eu lembrei que ela tinha vindo da Bethel Church dos Estados Unidos. Ela tinha ido fazer um curso lá. E eu pensei, mas não é a Bethel, não. Esse Betel fala de um lugar espiritual. E qual é esse lugar? O lugar do Jacozinho que não sabia nada. O Jacozinho que está dependendo de Deus, que tudo em Deus fala com ele. Agora a gente às vezes passa o tempo, a gente fica cético. A gente fala, poxa, eu vou ouvir o irmão falar do dízimo. Eu já sei o que ele vai falar, eu vou ofertar quanto eu quiser, não quanto hoje a presença de Deus vai me tocar. Quando eu me converti, queridos, eu falei, nunca vou ofertar. Aí eu estava num culto, o irmão disse assim, aquele texto, Deus vai te abençoar 30, eu lembro que o irmão dizia 30, 60, 100 vezes mais, disse 30, 60, 90 vezes mais. Estava na época Casa Bahia, acho que o irmão acostumou com a propaganda. Falou 30, 60, 90 vezes mais. Eu falei, amém. Se multiplicar, eu tinha 20 reais na carteira. Nota de vintão, quando saiu anos atrás. Eu peguei, fui lá e dei a nota de vintão. Esqueci daquele momento. E provai-me nisso, disse o Senhor. Imagine quem está há muito tempo, nem dá bola mais quando o irmão lê isso. Já não está nem aí. Mas eu ali no primeiro dia de tirar o dinheirinho do bolso, eu lembro do 30, do 60 e do 90. Eu lembro do faça a prova de mim nisso. E pus o 20 reais. Durante a semana fui trabalhar. Deus permitiu que eu um sono em mim, esqueci daquele momento. Cheguei no outro domingo. E foi um outro irmão fazer oferta. Falou uma coisa diferente, nem lembro. Eu fui abrir, falei, semana passada oferta. E nossa, semana foi boa. E eu trabalhava como veterinário e fiz alguns serviços, as pessoas me pagaram e eu não percebi. Que de uma maneira sobrenatural, todo mundo que me pagou com nota de 20. Eu abri a carteira no culto e eu tinha 11 notas de 20. Na primeira semana eu tinha uma. De repente eu tinha 11. Falei, poxa, deu 10 vezes mais. Não foi 30, mas foi benção. E de repente eu falei naquele culto, o que eu faço agora, Deus? Eu fechei os olhos, Deus falou, agora você vai dar todas. E eu dei todas. E Deus me abençoou de novo. Eu não vou ficar falando isso porque não estou aqui fazendo uma mensagem sobre ofertar para receber. Meu coração estava errado, porque hoje nós não ofertamos para receber, ofertamos porque já recebemos. Ofertamos porque Ele já fez. Não estamos barganhando com Deus. Mas aquele menino, barganhando, Deus não olhou, coitado, meio ignorante, vou abençoar mesmo assim. Depois eu curo da ignorância. Foi o que Deus fez. Só que quando passa o tempo, a gente não é mais ignorante daquele jeito, a gente é ignorante de outro jeito. A gente é ignorante no jeito de não ser mais vulnerável. A gente é ignorante no jeito de que, se não for uma revelação, eu não vou fazer nada. Volte, queridos. Estou aqui para dizer para alguém, volte, 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 volte. Pegue toda a tua sabedoria e volte. Pegue todo o teu conhecimento, teu racionalismo e volte. A última placa diz para você, volte. Volte, volte àquele coração, aquela dependência, onde você não se sentia superior a ninguém. Quero chamar os músicos para subirem. Eu preciso terminar essa mensagem de uma maneira que nós possamos permitir uma unção profética de Deus visitar o seu coração. Não importa se você chegou hoje aqui pela primeira vez, se você chegou pela primeira vez, Deus te convidou para estar aqui hoje.
Se você está aqui desde o início dessa igreja, muitos anos, Deus também te convidou para estar aqui hoje. E a todos nós Ele está falando: eu só quero aquele coração de menino, aquele coração de menina, que fala: Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Eu tenho uma experiência, eu conto lá na igreja, o povo às vezes ri. Ela é engraçada mesmo, mas foi incrível. Nós estávamos fazendo um retiro de encontro com Deus, e foi uma senhora de 70 e poucos anos, que é crente há 70 anos. E ela foi já de igreja tradicional, depois de igreja pentecostal, e ela queria muito ser batizada no Espírito Santo. Ela queria falar em línguas. E ela chegou para mim: pastor, isso é um sonho. Eu falei: peça a Deus, Ele vai fazer. Ela falou: mas eu já fui em tudo quanto é evento, retiro, avivamento, igreja pentecostal, no manto, nas senhorinhas, em tudo, e eu não recebo. Eu falei: continua orando. E aí era o último dia do evento, ela saiu do quarto. 10 crianças foram batizadas no Espírito Santo, mas ela não. E ela estava saindo do quarto assim, e eu falei uma coisa, eu falei assim: preste atenção, a senhora está esperando um negócio muito fumaceira, efeitos especiais, assistiu muito filme, eu acho, assistiu novela, não sei o que ela fez, mas está esperando, e Deus é simples, Ele só quer que você diga: Senhor, eu quero. Mas é muito simples, pastor, o que eu faço? As pessoas querem um método, o que fazer? O que eu faço? Como se eu fizesse 1 mais 1 é 2 e assim Deus vem. Queridos, Deus só quer que você queira também. Deus quer, o diabo não pode impedir, só depende de você. E eu falei para ela, Dona Clarice, o nome dela, mas Dona Clarice, só queira. Deus, eu quero, pastor. E o que você diz para uma senhora que quer há 70 anos e não está rolando? Eu falei: é entre a senhora e Deus, não tem o que eu fazer. Beleza. Ela saiu do quarto para ir para a última ministração, e ela era num sítio, e levantou uma revoada de quero. Parece palhaçada isso, né? Quero, aquele passarinho, acho que tem aqui, né? E os passarinhos passaram. O que os passarinhos quero falam? Quero, né? E eles falaram: quero. E ela estava indignada que ela não era batizada. E naquela hora ela olhou para os quero, falou: Deus, eu também quero. Quando ela falou: Deus, eu também quero, ela nem percebeu, ela estava cheia, ela foi batizada no Espírito Santo. Não foi um pastor, não foi um apóstolo, não foi um profeta, foi uma revoada de quero. Por quê? Ela levou 70 anos para saber que Deus pode falar e se mover através de qualquer coisa, desde que você queira ouvi-lo, senti-lo, experimentá-lo. Não espiritualize, não seja religioso, de achar que nós vamos vir aqui com método. Nós viemos aqui em total dependência. Eu estava e minha esposa orando no carro, quando passamos Campo Alegre, começamos a orar. Falei: Senhor, eu tenho um plano para hoje, mas não me interessa o meu plano se o teu for outro. O Senhor tem um conhecimento, o Senhor conhece esses corações, faz do teu jeito. O Senhor quer tratar com alguém lá, o Senhor vai falar nessa noite. Sabe, queridos, até aqui eu preguei, até aqui eu falei algumas coisas, mas Deus, Ele quer falar com você nessa noite. Ele quer convidar você àquela experiência de dependência. Eu termino essa mensagem dizendo: essa palavra de Deus não é para te reprovar, mas é para restaurar você ao coração do início. Pastor Evaldo, pelo que eu ouvi ontem, falou sobre a presença de Deus. A presença de Deus, ela continua onde sempre esteve, queridos. Quem se distancia somos nós. Sabe algo que eu tenho mudado minha oração? Nós podemos clamar por avivamento, e essa igreja, ela está na frequência do céu. Porque as igrejas normalmente clamam por um avivamento, tipo: Deus, vai lá na cidade e faça, como se Deus fosse soltar os anjos lá, e do nada a cidade entra correndo nesse prédio. Mas o avivamento não começa lá, ele começa em mim. Ele começa em nós. A cidade olha para o povo da Refúgio e diz: uau, tem coisa diferente nesse povo. O que tem diferente em você? Cara, você não sabe, nós estamos vivendo algo na igreja. Deixa eu te dizer, o mundo quer o que você carrega. A Bíblia diz que a humanidade anseia, espera com ansiedade a manifestação dos filhos de Deus. E Deus, Ele quer que você manifeste a glória dele ao mundo. Se isso não está acontecendo, quem que está falhando? Nós. Que nessa noite o Espírito Santo pegue alguém aqui que estava sentado espiritualmente. Olha o que ele diz a Jacó. Vou voltar. Gênesis 35, verso 1. Se puder pôr para mim aqui na tela. Disse Deus a Jacó: levante-se. Você acha que Deus estava com dificuldade de falar com o Jacó sentado na cadeira? Não era sobre um levantar de cadeira, é levantar-se.
da condição de apático em relação ao que prometeu. O que Deus está falando para alguém aqui: levante-se e volte para o lugar que um dia você me prometeu que estaria. Deus não está te cobrando, Ele está te dando a oportunidade de viver o melhor para a sua vida, de viver o melhor para a sua geração. Eu me sinto amado por um Deus que olha e diz: Teófilo, levante-se. Em outras palavras, eu vou fazer algo na terra, Teófilo. Eu poderia fazer sem você, mas levante-se, vamos junto. Você consegue ver um Deus que está fazendo isso? Se você ouvir isso da parte de Deus, levante-se de verdade dessa cadeira. Feche os teus olhos aonde você está. Esse Jacó, ele, quando recebe o segundo chamado de Deus, volte a Betel, ele diz para sua família: jogue as bagagens fora, os ídolos antigos fora. Aquilo que Deus quer fazer com essa igreja nessa estação, tem coisas que vão ter que ser jogadas fora, coisas que você estava se envolvendo na distração, que para voltar ao foco que você tinha, você não pode estar mais. Jacó diz para sua família: deixa isso, deixa, vamos, o importante é voltar para Betel. Tem lugares, pessoas aqui que você subiu no monte no passado para orar, viu coisa arada no monte, viu matinho acender, mas hoje em dia você não sobe mais. O Senhor te diz: eu ainda estou me movendo, estou te esperando voltar. Tem pessoas que vinham para as reuniões de oração, o Senhor está te dizendo: estou esperando você voltar. Pessoas que pediam quando dormiam: Senhor, me dá um sonho profético. Faz anos que você não sonha mais profeticamente. O Senhor só está pedindo, esperando você pedir, e você vai ter revelações, sonhos proféticos. Posso ouvir um amém? Após o retorno de Jacó, ele experimenta um relacionamento profundo com Deus. Ele deixa deixa um legado. Ele se torna Israel, o pai das 12 tribos. Ele cumpre o plano de Deus, povoando a terra. E se olhar hoje, tanto o povo judeu quanto o povo cristão descendem da história desse homem. Você não sabe o que está envolvido na sua decisão de voltar. Tem gerações envolvidas nisso. Tem muitas pessoas envolvidas nisso. Os teus filhos estão envolvidos nisso. Filhos que olham hoje para um pai sem compromisso com a igreja e diz para o filho: vá lá para os adolescentes. Filhas que veem mães descompromissadas com o pai e diz para o filho: seja uma bênção, filho, porque você está fazendo coisa errada. O Senhor está dizendo para os pais: voltem para Betel. Deus está dizendo para o filho adolescente: ah, mas meu pai fez isso e aquilo errado. Olhe para Cristo e volte para Betel. Volte para Betel. Volte para o lugar onde Deus te chamou. Volte para o lugar que você ouviu a primeira vez a voz de Deus. E se você nunca ouviu a voz de Deus, peça para que esse encontro seja hoje. Peça para que seja hoje. 2 Timóteo capítulo 2, verso 13 diz o seguinte: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Sabe, queridos, Ele será fiel. Está comigo e com você a nossa parte. Você que quer que Ele faça algo esse ano na sua vida, na sua casa, levante suas mãos nessa hora, feche os teus olhos, comece a dizer: Senhor, eu quero voltar, Senhor, me dá aquele coração. Não dependa da minha oração nessa hora, mas permita do seu interior fluir verdades na presença dEle. Os olhos do Senhor estão nesse lugar, os olhos dEle estão aqui nessa noite. Oh Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos por tudo que o Senhor fez nesse lugar. Nós te louvamos pelas maravilhas, pelos milagres, pelas promessas que já se cumpriram. Mas nós estamos aqui para dizer sim ao chamado do Senhor. Nós estamos aqui para dizer sim às promessas do Senhor. Nós estamos aqui para voltar, não mais a um lugar físico, mas a um lugar espiritual, onde os nossos joelhos estão no chão, a nossa face está no chão, aonde os nossos títulos não importam, onde a nossa relevância não importa, aonde a gente só quer o seu nome sendo exaltado, aonde a gente só quer ver essa cidade em avivamento. O Senhor deu a essa igreja esse celeiro, esse grande depósito,
E nós profetizamos que vidas virão a esse lugar, mas virão porque vão ver vida de Deus nessas pessoas. Eu declaro vida do Espírito Santo vindo sobre você, vida do Espírito Santo vindo sobre a sua vida, um restaurar de sonhos, um restaurar de sonhos no seu coração. Você que pensou que o tempo passou, que já não vai mais acontecer, eu declaro sobre a sua vida uma unção de esperança, uma unção de restauração de sonhos, em nome de Jesus Cristo. Toda paralisia que te impede de se levantar espiritualmente, eu declaro na unção da autoridade do nome de Jesus Cristo, seja livre em nome de Jesus, seja livre. Levante-se espiritualmente, homens e mulheres cheios do Espírito de Deus. A sua vida não será de palavras de persuasão, mas será uma vida que se move pelo Espírito e pelo poder de Deus. Os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Eu profetizo pessoas com fé crescendo nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, em nome de Jesus Cristo. Se você nessa noite, de maneira profética, eu sinto que essa é uma noite profética para essa casa, queridos, para as nossas vidas. Você dentro de si, você diz: eu preciso voltar espiritualmente a esse lugar. E assim como o que Deus queria de Jacó não era necessariamente só mudar ele de endereço, Ele queria trazer o coração dele, a partir da mudança física, ao coração do começo. Nessa hora eu quero convidar você que quer profeticamente sair da sua cadeira, vir aqui à frente. Nós vamos estar orando por você. Esse sair do lugar, não é ele de fato que faz a diferença, mas ele é símbolo profético de que você crê que você precisa voltar espiritualmente a um lugar de intimidade, a um lugar de dependência, a um lugar de entrega, a um lugar onde você crê nas coisas, a um lugar onde a religiosidade não te impede, um lugar onde você tem fome e sede por mais de Deus. Oh Pai, nós estamos voltando, Senhor. Nós estamos voltando, Senhor. A tua igreja volta ao lugar onde o Senhor nos chamou pela primeira vez. Faz o nosso coração simples e humilde de novo, um coração quebrantado e contrito de novo. Toda escama em nossos olhos caiam por terra em nome de Jesus. Os pastores, os líderes autorizados para orar por essas pessoas podem ficar à vontade. Espírito Santo de Deus, vem tocando cada um aqui. Profetizo: levante-se, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Homens e mulheres sendo restaurados, chamados para viver de maneira sobrenatural, uma fé sobrenatural. Queridos, eu sinto algo no meu coração e eu preciso compartilhar com você. Quando Deus chega a Jacó e diz para Jacó: levante-se e volte para Betel. Deus diz para Jacó, e Jacó olha para a família e diz para que eles removam todos os ídolos, toda a idolatria, tudo aquilo que eles tinham deixado todos esses anos entrar de errado na sua vida, no seu cotidiano, no seu coração. E nessa noite Deus me mostrou
trono. E é como se Ele falasse: eu preciso do meu lugar nesse trono. Durante a nossa caminhada com o Senhor, a gente muitas vezes, sem perceber, na sutilidade, na inocência, a gente vai deixando Deus ser destronado da nossa vida, vai tirando Deus dos primeiros lugares do nosso coração e vai colocando coisas ali. Muitas vezes é a nossa independência de Deus, às vezes a nossa própria sabedoria, o nosso conhecimento, nós acharmos que já sabemos, já conhecemos tudo. E nessa noite eu sinto Deus dizendo: eu preciso ter o meu lugar de novo no seu trono, no coração de cada um aqui. Querido, o seu coração e a sua vida é um trono de Deus, é um trono de Deus, onde Ele e somente Ele quer se assentar, onde Ele e somente Ele quer a primazia, onde Ele e somente Ele quer a prioridade, o primeiro lugar. E que você possa nessa noite dizer: Senhor, o que talvez nesses anos de caminhada, ou talvez em curta caminhada, eu deixei que entrasse nesse trono? O que, Senhor, tem me tirado da Tua presença? O que muitas vezes tem roubado o meu tempo contigo, o meu coração de te servir, de te adorar, o meu coração incansável de servir na obra, na igreja e ao Senhor, o meu coração incansável de ler a palavra, de buscar. Será que muitas vezes nós não lemos tanto e falamos: agora eu não preciso mais ler a palavra, agora eu já conheço a palavra, agora eu não preciso mais orar como eu orava antes, porque agora eu já sei. Eu sinto o Senhor nos chamando para um nível de dependência, e o Senhor dizendo: eu quero o meu lugar no teu coração, eu quero o meu trono no teu coração. Oh, Espírito Santo de Deus, conduz-nos para este lugar, onde nós podemos entender e nós podemos olhar o trono que há no nosso coração e tirar tudo aquilo que não vem de Ti, tirar todos os falsos ídolos que nós temos levantado sem perceber muitas vezes, e que o Senhor ocupe o seu lugar no nosso coração. Toma o teu lugar no nosso coração, Jesus. Oh, toma o teu lugar no nosso coração. Toma o teu lugar no nosso coração. Oh, e a cantar a labassuri, a cantar a labassuri, oh, e a cantar a labassuri, oh, querido, deixe o Senhor entrar no teu coração de novo, de uma maneira única. Deixa Ele se assentar no trono. Deixa Ele tirar nessa noite tudo aquilo que tem ocupado o lugar dEle. Oh, Jesus te chama de novo. Te chama de novo para se apaixonar de uma maneira doida, louca por Ele. Oh, uma sede, uma fome pela presença dEle, uma maneira sobrenatural. Eu quero, Senhor, viver no sobrenatural. Peça, querido, peça, Espírito Santo, para te levar a um lugar mais fundo nessa noite, e que o Senhor tome o lugar no seu coração. Oh, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, organiza a nossa vida e o nosso coração. Tu és o único Deus que pode se assentar no trono da nossa vida. Jesus.